No dia 1º de outubro de 2001, Kylie Minogue estava lançando seu 8º álbum de estúdio, o Fever. Esse era o 2º álbum lançado pelo selo da Parlophone, depois da saída da cantora da Deconstruction. Kylie já tinha feito sucesso um ano antes com o álbum Light Years e agora estava continuando esse legado com o álbum Fever. E aí Kylie trabalha com todos os aspectos para trazer mais sucesso, para ser mais uma artista de sucesso no mundo e cada vez mais marcar o seu nome na indústria da música, principalmente na música disco e na club music. No vídeo de hoje nós vamos passar pelo álbum Fever, contar algumas histórias interessantes do álbum e fazer a nossa análise desse trabalho de Kylie Minogue. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube. Então Kylie comemorou nesse 1º de outubro de 2021 20 anos do lançamento de Fever. Esse era mais um álbum onde ela queria cada vez mais concretizar o seu nome dentro da indústria. Ela tinha passado por alguns problemas, num desempenho muito ruim com Impossible Princess, e a ideia de vir com Light Years e consequentemente com Fever foi mais uma vez consagrar a artista dentro da indústria da música e apagar aquele pesadelo, vamos dizer assim, que foi o desempenho de Impossible Princess. Kylie aposta em um estilo mais disco e europop para o Fever. Também tem influências do synth pop e do club music. E com essa pegada toda, ela vem aí para todo mundo lançando os seus singles. E para quem sabe, Can't Get Out of My Head, o grande sucesso da carreira de Kylie Minogue, o La La La, tá dentro desse álbum. E foi o primeiro single. E claro, como a gente sabe, da história de Can't Get, ele bateu muitos recordes, é a música que trouxe a assinatura de Kylie Minogue para dentro da indústria e que a gente conheceu mais um pouco da história da Kylie, conhecemos a ideia desse synth pop, desse club music que a Kylie queria nos trazer. O álbum também teve outros singles, mais 3 singles para ser mais exato. A música In Your Eyes, Love at the First Sight e Come Into My World. E a música Come Into My World deu em 2004 o primeiro Grammy para a Kylie de melhor música dance no Grammy de 2004. Tudo bem, tivemos aí um tempinho, de 2001, aí final de 2001 para 2002, perdão, e consequentemente a Kylie lançando, e ganhando este Grammy, o primeiro de sua carreira. Quando a gente vai analisar, olhar para a história do Fever e também olhar para a história da Kylie, nós percebemos muitas coisas parecidas, muitas coisas que se encontram muito. Como a gente já percebia anteriormente que ela gostava de músicas mais agitadas, que ela gostava desse estilo mais disco, desse estilo mais eletrônico, quando ela vem com Light Years, ela traz muito disso para nós, ela já traz essa identidade. E com o Fever, que a gente acaba misturando um pouco as histórias, a gente percebe que ela se mantém nisso, que ela traz isso muito mais para dentro da música e consequentemente ela marcando a sua história, marcando o seu nome dentro da música disco. Fever foi um sucesso comercial em vários países, como Austrália, Alemanha, Irlanda e Reino Unido. Nos Estados Unidos, Fever alcançou a 3ª posição na Billboard 200. Traz, principalmente a questão dos álbuns, o grande poder dos álbuns dentro da Billboard. Uma coisa que chama bastante atenção dentro do Fever, que ele é o álbum que volta a colocar a Kylie dentro da música dos Estados Unidos. A última entrada da Kylie dentro da indústria americana tinha sido em 1989 com o álbum Enjoy Yourself e ela tinha ficado nesse hiato, sem ter lançamentos oficiais dentro da indústria dos Estados Unidos. Como ela tinha localidade na Austrália e no Reino Unido, era difícil
para o selo que ela tinha na época, né, para a gravadora que ela tinha na época, conseguir levar esse selo para os Estados Unidos, que era um mercado completamente diferente e que era dominado por outras gravadoras, né, que é dominado até hoje por outras gravadoras. E aí ela consegue esse lançamento, a Capitol Records lança o Fever dentro dos Estados Unidos e Kylie volta a figurar dentro da indústria americana 13 anos depois de sua primeira entrada. Para o álbum, depois do sucesso de Light Years, Kylie trabalhou com Cat Dennis, Rob Davis, Richard Stannard e Julian Gallagher. Kylie repete a sonoridade de Light Years e consagra-se como cantora no disco e na club music. E aí, alguns dados aqui que eu tenho das minhas anotações. A Kylie recebeu o certificado de platina 7 vezes na Austrália, 5 vezes de platina no Reino Unido e uma platina nos Estados Unidos. Se eu não me engano, depois eu até posso pôr a informação aqui, é entre 100 mil cópias, mais ou menos, né? A partir de 100 mil cópias que começa essas contagens, né? Isso acontecia muito quando a venda era física, então essa contagem de platina, diamante, ouro, essas coisas, se dava muito mais pela venda física do que propriamente da venda digital. A gente não tinha, na época aqui do lançamento de Fever, por exemplo, a indústria tão bem feita e a indústria tão bem colocada como nós temos nos dias de hoje. A indústria, eu falo na questão digital, né? A gente não tinha essas vendas, você ainda não tinha streaming. Se não me engano, o YouTube acho que estava começando a ter aquele sucesso, né? Aquela coisa de vamos fazer isso, né? Vamos colocar assim. Tava começando, para vocês verem como 20 anos depois, o álbum Fever ainda consegue ter bastante relevância, ter bastante sucesso, né? E ser uma referência para os artistas que querem se enveredar aí pelo disco e pelo club music. O álbum ao todo ele teve 12 músicas e mais ou menos ali 45 minutos de duração o álbum inteiro. Algumas músicas elas foram específicas para algumas localidades. Nós tivemos uma faixa inédita que foi lançada exclusiva para os Estados Unidos e também uma faixa que foi lançada para o Japão. Nós tivemos também o álbum de remix só da música Can't Get e também tivemos um lançamento exclusivo para a Austrália, que sempre foi um país muito forte na carreira da Kylie. Algumas avaliações do álbum, daqui a pouquinho eu vou entrar em relação a números e tal, algumas avaliações colocam que o Fever ele foi um disco espumoso do Light Years. Então sabe aquela sobra que fica, que você percebe que aquilo ainda vai dar sucesso? Foi mais ou menos assim. Então Kylie resgatou o que ainda tinha de resquício de Light Years e ela coloca em Fever e claro, né, é um grande sucesso. Tanto que Fever é mais sucesso do que Light Years. A gente vai entender daqui a pouquinho isso. O álbum ele fala muito de amor, ele fala muito de prazer do amor, das diversidades do amor, das várias facetas do amor e também da fragilidade, mas também do mistério. Muitas pessoas falam que Can't Get foi uma música de muito mistério, né? De um jeito mais misterioso, sombrio, digamos assim, de Kylie, né? Kylie traz uma sedução pra dentro dessa música e não foi à toa que ela fez sucesso, né? Falando sobre números, a gente começa que o álbum, ele é o mais vendido da Kylie durante toda a sua carreira, ele até hoje é o mais vendido. Ele teve 13 milhões de cópias vendidas no mundo todo. 13 milhões, para vocês terem uma ideia. E nas avaliações, que eu tenho sempre aqui as avaliações dos críticos, o Metacritic deu nota 68 para o álbum, numa escala de 100. O AllMusic deu 4 estrelas e meia. O Pickford deu 7.6 numa escala que vai de 0 a 10. O The Guardian deu uma nota favorável e o Entertainment Weekly deu uma nota B+. Dentre algumas avaliações do álbum, né, algumas críticas positivas, porque a maioria das críticas foram positivas, os críticos falam que o álbum ele é efervescente, ele é o melhor álbum do ano, então a partir ali de 2002 ele vai ser o melhor álbum do ano, não tem lançamento melhor do que Fever para aquele período. Ele é um som maduro para uma artista madura. Kylie já era conhecida mais pelos australianos, mas já era conhecida também, ela já tinha o seu público, todo mundo gostava, sabia dela, ela tinha participado de novela, então ela tinha os seus fãs, como ela tem até hoje. E fala também que são vocais precisos, né? Então é uma voz
voz muito precisa para um álbum que foi um sucesso. E em 2002, Kylie lança a turnê Kylie Fever 2002. Ela faz ao todo 48 apresentações, sendo 37 na Europa e 11 na Austrália. Um dado interessante dessa turnê que eu anotei aqui foi que ela foi dividida em 7 atos. Então, ela entrava e parava. E os destaques em relação aos singles do álbum e também outras músicas de sua carreira. As roupas que ela usou na turnê foram desenhadas pela Dolce & Gabbana. Fina ela, né, gente? Teve 8 trocas de roupas e ela recebeu um DVD de platina do Canadá. Então, para vocês verem como que foi um grande sucesso, né? 13 milhões de cópias do álbum, um DVD que ganhou platina no Canadá. Não é à toa que Kylie Minogue escreveu o seu nome na indústria com os álbuns Light Years e Fever, mas especificamente hoje estamos falando de Fever. Então é isso, ela escreveu o nome dela com Fever na história da música. Não é à toa que quando vamos falar de Kylie Minogue, falamos de qualidade. Eu espero que eu tenha trazido para vocês boas informações, que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o joinha que ajuda bastante, se inscreva no canal, siga as minhas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo e compartilhe esse vídeo aí para os lovers, né, os fãs de Kylie. E vocês depois me falem aqui se vocês sentiram alguma diferença, sei lá, de iluminação. O cenário continua o mesmo, mas de iluminação, se vocês acham que teve alguma mudança específica e significativa, depois eu quero ouvir de vocês. E comenta aqui pra mim se você é fã de Kylie Minogue e se você gosta de Fever e o que você gosta dentro desse álbum. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau pra vocês.